Ele já tinha vivido mais do que 4 décadas, já havia passado por muitas coisas e atravessava um tempo difícil pós-divórcio. Já havia criado suas filhas e conquistado uma boa estabilidade em sua vida financeira. Mas de uma pergunta nunca teve uma resposta satisfatória: como buscar a Deus? Este é Sélvio Vale, e é a busca dele por Deus que vamos conhecer no programa de hoje. Criado na Igreja Católica, logo na juventude, Sélvio deixa a religião dos pais. Sua busca por Deus se dá de muitas maneiras. Espiritismo, budismo, seitas, o homem não poupava esforços em sua procura, mas nunca se sentia completo. Seus anseios mais íntimos nunca eram resolvidos. Grande céu, chegou a sexta-feira, vamos aproveitar que você está divorciado, isso significa solteiro, e curtir um bom happy hour? Bora, Céu, a galera tá esperando a gente. Até parece, né, Guilherme? O Céu não é igual a você, não. Ele é sério, happy hour. Uai, é sério, mas é homem, qual o problema? Vamos, Céu, vambora, a galera tá esperando a gente, vamos. Amigão, não fica chateado comigo, não. Vamos deixar esse convite para outro dia? Amanhã. E quando você convidar ele amanhã, ele vai dizer amanhã, entendeu? Vai por outra perder. Sai daqui, sai. Vem, vamos sai, comigo, sai. vamos. Tchau, gente. Fico te devendo essa. Obrigado por me livrar disso, tá ok? Fica mesmo, hein? Amiga, vamos, já acabei. Vamos pra onde? Eu tenho que pegar meus filhos no cursinho, já tá quase na hora. Poxa por quê? Você esqueceu que você marcou de sair comigo hoje? Eu até fiz a reserva no restaurante. Cabeçudinha. Esqueci completamente, amiga. Mas não tem problema, não. O Sélvio, meu amigo, né, vai fazer questão de te acompanhar no meu lugar. Né, Sélvio? Você tá me devendo uma hoje, hein? E nem vai ser sacrifício nenhum, tá? Porque eu sei muito bem que vocês dois ficam de trelelê aí pelos cantos, tá? Viagem, amiga. Ai, gente, deixa de bobeira. Vocês são maiores de idade, livres e desimpedidos, gente. Bem, se é assim, será um prazer te fazer companhia. E vai ser um prazer pra ela também, tá? Amiga! Ai, gente, pelo amor de Deus, tá? Vocês estão cheios de rodeios, vão curtir a vida é muito curta. Tchau pra você. Será que Sélvio e Isabel vão se acertar? Será que o homem descobrirá, enfim, como buscar a Deus? Para saber o que vai acontecer, só assistindo o programa Impacto Vida, que já está no ar. Olá, seja bem-vindo a mais um programa Impacto Vida. É com muita alegria que a gente está aqui recebendo nesse estúdio o Sélvio e a Isabel. Sélvio Procópio e Isabel Cristina. Obrigada. Isso, obrigado, pastora. É uma alegria para a gente estar aqui, poder compartilhar, né, tudo que nós passamos, que foi bênção de Deus na nossa vida. Amém. Efetivamente. Talvez no começo não foi tão bem assim. É bom que eu chegue verdade, contando o que verdade. Deus já fez. Mas nós vamos começar lá atrás para a gente conhecer um pouco vocês e os telespectadores também. Que bom. Hoje nós vamos estar falando um pouquinho sobre a busca por Deus. Uma busca insaciável que o Sélvio vivia, né, Sélvio? Sim. Como que era essa sua procura por Deus? Como você se sentia em relação a isso? Eu tinha um vazio muito grande porque eu nasci católico, mas eu não me conformava com aquilo porque eu sentia que faltava alguma coisa, que aquilo não estava tudo muito bem explicado. Então eu saí para outros caminhos e tal, passei em vários caminhos e tudo, mas em todos havia sempre uma busca muito grande de Deus. Eu identificava alguma coisa sobrenatural, não sabia o quê, não é? Mas isso eu sentia assim, muita ajuda de algo sobrenatural em mim. E eu continuei buscando. Então E você sempre passou por quais caminhos, assim? Esoterismo? passei pelo filosofia? espiritismo, passei pelo budismo, passei por outros caminhos que foram até importantes na minha vida, porque ajudaram a afirmar essa busca de Deus. Então, eu não posso dizer que foram ruins. Não, nenhum foi ruim. Eu acho que cada um foi um degrau
até que eu chegasse num ponto em que pudesse identificar Deus. Nenhum deles me puxou para baixo, para dizer assim, Deus não existe. Não, nenhum teve isso. Então eu agradeço a todos eles, porque todos eles me levaram até um certo ponto, né? Na verdade, eu falo que é igual autoajuda, né? Traz esclarecimento, leva a gente a entender, mas não resolve, né? Não resolve. Não. Só mostra, a gente entende, mas não resolve. Mas nós vamos ver o que foi acontecendo ao longo do caminho. Sim. Agora, Isabel, foi assim mesmo, né? Você conheceu o Selby no trabalho, foi no trabalho que vocês começaram a namorar? A gente começou a se relacionar na empresa que nós trabalhamos, mas não foi tão rápido, assim, demorou muito tempo. Não teve uma cupida tão atirada, né? Não, mesmo porque, assim, o Selby estava saindo de um casamento de muitos anos, já estava divorciado. Eu também, assim, já tinha ele como colega de trabalho, como chefia. Não foi muito rápido, mas aconteceu. Mas havia já um interesse. Já havia o interesse, a gente já conversava muito sobre o assunto. E assim, inclusive, até mesmo o assunto da procura de Deus. Foi o que aproximou a gente mais. Você também procurava. E esse relacionamento seu com a Isabel, isso ajudou você a superar o divórcio? Você estava atravessando esse período difícil, né? Como que foi isso aí? Ajudou bastante, pastora, porque aquele momento para mim era muito difícil, né? Porque o vazio sempre existia. E do meu divórcio sempre fica assim, uma coisa que não diz respeito à sua dificuldade no divórcio, que são os filhos. Então, o vazio também provocado pela distância dos filhos me maltratava muito, sabe? É verdade. Então a Isabel me confortava demais nisso aí. Então vamos ver o que deu esse relacionamento de namoro dos dois aí. Selby e Isabel vão estreitando o relacionamento, até que vem a decisão do casamento. Então, como representante da lei, eu vos declaro marido e mulher. Pode beijar. O casal começa a viver uma relação tranquila. Bom dia, meu amor. Bom dia. Sem sobressaltos e sem nenhum tipo de briga. Então, parece que foi um romance que deu muito certo, né? Que no final transformou-se num casamento. É verdade que vocês nunca brigaram no casamento? Assim, pastora, a gente não tinha muita briga, não. Tinha algumas discordâncias, mas a gente era bem tranquilo no casamento. Sempre foram bem tranquilos. Sempre foi, muito. Hoje vocês estão com quanto tempo de casados? Com 14 anos. 14 anos de casados. E vocês, Selby, já estão quantos anos andando juntos? Você percebia esse vazio no coração do Selby? Percebi. Essa procura que não saciava? Muito grande. Ele você sempre teve. Tinha vontade de fazer alguma coisa para ajudar? Tinha, sim, pastora, mas eu fui criada em lar católico e a parte da minha família que não é católica é uma parte mais kardecista. Então a gente meio que acostuma, né, com a imagem de Deus que é passado, que é muito pouco, né? Eu vi essa procura, me despertou também essa procura e o vazio que ele tinha, assim, eu não conseguia suprir total. Porque eu também não conseguia falar para ele de Deus como hoje a gente conhece, sente Deus, né? E sabe o que é Deus hoje. Eu sabia que existia um Deus, mas eu não procurava muito, então eu não conseguia ajudá-lo. Suprir no muito final, ele. Acaba que você sentia meio que no desejo, na responsabilidade de ajudá-lo de alguma forma. Porque sempre que alguém, às vezes até abatido, porque está numa busca, a gente quer suprir e não consegue. E vamos ver um pouquinho agora, então ele começou a falar, né, da dor que trazia pela separação das filhas. A distância, né, na verdade. Né? Vamos ver então essa distância mesmo aqui, né, como que foi estar distante de Deus e distante das filhas. Nessa altura da vida de Selby, tinha uma coisa que o incomodava, a distância das filhas. Ele morava em Natal, uma de suas filhas em Belo Horizonte e a outra no exterior. Para compensar a falta da presença física, eles tentavam suprir com longas conversas ao telefone. Querido, a Thais no telefone. Oi, Tati. Filha, tudo bem com você? Oi, pai.
tudo bom? Tá. Oi, que bom você ter ligado. Então, muito tempo que a gente não se fala. Pai, o Lucas está com saudade, eu tenho tanta saudade do senhor. Sim, tá, entendo. Mas, pai, eu precisava falar uma coisa com o senhor, um pouco séria, assim. Tá, mas filha, eu sei, não se preocupe, tá? Então, pai, o senhor tem ido à igreja? Tá, não, pode deixar, tá? Eu vou sim, tá? Não se preocupe. Não, ô pai, mas precisa, procura uma igreja aí perto da casa do senhor. Tá ok, filha. Ai, Jesus faz toda a diferença na nossa vida, pai. Fica tranquila, tá? Tá bom. Aqui, a gente está morrendo de saudade. Vê se o senhor vem o mais breve possível nos visitar. Tá, eu também te amo. Viu? Um beijo. Tchau. Menina, eu tô preocupado com ela. O assunto dela só falava da igreja, só comentando sobre igreja e falando coisas que eu não estava entendendo direito. Puxa vida, ela não falava outra coisa não ser na igreja dela. Ai, querido, não preocupa não. Você sabe, a sua filha, ela gosta daquela igreja dela, é a religião dela. Mas assim, eu acho que você não deve se preocupar com isso. Cada um tem a sua religião, não é mesmo? Mas será que é só isso mesmo que tá te preocupando? Sei não. Eu tô com saudade do meu neto. Ah, pode ser isso, Nós né? estamos tão longe dele, nós podíamos até um dia ver... Claro, sem problemas. Só nós dois, né? Nós temos tempo livre para isso, né? Podemos, com certeza. E a partir desta saudade é que Sélvio e Isabel decidem se mudar de Natal. Então, meu amor, agora que a gente vai pra Juiz de Fora, você vai poder ficar mais perto do Lucas, você vai poder acompanhar o crescimento dele. Olha que maravilha. Ah, você não imagina como é que vai ser bom para mim, meu amor. Não vejo a hora de chegar. Pois é. Então vamos? Então vamos. Então, quer dizer que vocês, né, conviveram com uma distância muito grande realmente da sua filha. Sim. E como que você fazia para suprir essa falta, essa distância das suas filhas? Na realidade, Ana Márcia, assim, eu procurava falar com elas todo dia, era na internet, era por telefone. O telefone era mais proibitivo na época, mas eu falava muito pela internet e tudo. Mas, assim, isso não resolvia, porque a distância... Tinha uma que morava nos Estados Unidos, na realidade tinham duas que moravam em Belo Horizonte, e todas elas faziam um trabalho conjunto de malhar na minha cabeça para falar de Jesus comigo, sabe? Então, eu ligava e até eu ficava preocupado, porque elas só falavam naquilo. Falava de Jesus. E eu tinha uma resistência muito grande à Bíblia, eu tinha uma resistência muito grande à crente. Então, ao mesmo tempo que você tinha saudade delas, queria conversar com elas, mas ao mesmo tempo ficava preocupado, sabendo que já sabia até o que elas iam falar. Pronto. Sempre elas falavam isso, sabe? Sempre, sempre. Toda vez que ligava, falava de tudo e tal. E falava caía nisso. lá na igreja. E caía nisso, E você, Isabel, como é que você via, né, o Sélvio sentindo falta das filhas? Você ficava preocupada, querendo ajudá-lo? Eu ficava muito preocupada porque ele sentia falta das filhas e do filho. Porque tem o Rafael, que sempre foi muito ligado no Sélvio, e o Sélvio muito ligado nele. E o Rafael chegou aí em Natal algumas vezes passear, mas ficava rápido, porque tinha escola, tinha que voltar. Mas, assim, eu ficava muito preocupada. E também tem a minha família aqui em Belo Horizonte. Então, sua família é de Belo toda Horizonte. de Belo Horizonte. Então, juntava, Agora deu para né? entender como que vocês foram chegando para cá. Juntou a saudade dele e a falta que ele sentia das filhas e do filho, e a minha saudade da minha família. E a mãe dele e as irmãs moravam em Juiz de Fora. Então, como a gente, quando decidiu voltar, a gente achou melhor ir para Juiz de Fora, porque a mãe dele já era mais idosa. E ele queria, né, conviver com ela mais e não sabia, né, há quanto tempo que ele ainda ia tê-la. E aí nós mudamos para lá e ficou mais fácil. Aí sim, mudar para Juiz de Fora. Como foi essa nova vida em Juiz de Fora? Porque vem aquela expectativa, eu vou estar perto da família, perto das filhas, mas tudo tem um lado bom e ruim, né? É verdade. Mas como é que foi Mas esse pelo menos estado lá? assim, já foi, Juiz de Fora é 200 e poucos quilômetros daqui, aí assim, a nossa ida para Juiz de Fora já foi uma coisa também, como a Isabel falou, eu já estava mais perto da minha mãe decidiu morar comigo e tudo, viver comigo, ela já estava bem idosa, sabe?
Então, isso, e minhas irmãs também que moram lá, foi bom, até porque minhas filhas podiam ir lá, em Juiz de Fora, porque está próximo, e foram várias vezes. Muito mais fácil. Muito mais melhor, fácil. então. Ele matou um pouco essa angústia. É verdade. Mas não resolveu o problema do vazio do coração. Não Porque às vezes a gente acha que o vazio é tão grande por causa de algum fator. Mas o fator principal, a gente vai ver como fala agora, né? É verdade. Então agora você estava perto da Tasla, né? Sua filha mais velha. Sim. E cada vez mais evangelizado, né, sim. Vamos ver como que elas insistiam ali com o Sélvio. Ah, já tô chegando? Tá bom. Beijo. Lucas, o vovô tá chegando. E aí, você tem que convidar ele pra ir na igreja com a gente hoje, tá bom? Chegaram! Tá bom? Seja muito bem-vinda. Obrigada. Ei, papai, tudo bom? Como vai? Tudo bem? Bem. Vamos entrar? Ei, Lucas! Como vai? Tudo bem? Bela. Ô, Lu! Como vai, rapaz? Quanto tempo? Como você tá grande? Um abraço no vô aqui, rapaz! Que garoto! Nossa, como você tá grande, rapaz! Poxa! A mamãe tá pedindo pra gente ir na igreja. Na igreja? Então vamos, bora! É lógico que Sélvio não desprezaria um convite do neto. Mesmo com preconceitos em relação a igrejas evangélicas, o homem vai a um culto da Igreja Batista da Lagoinha. Ali Sélvio já começa a ser tocado desde o momento do louvor. Mas é através da pregação que seu coração transborda de alegria. Mas a palavra cristão é aquele que tem a mesma natureza de Cristo. Teria ele descoberto a maneira correta de buscar a Deus? Vire para você conhecer sua nova família. Olhe para mim. 1, 2, 3. Vire agora. Olha a sua família. Ao fim do culto, Sélvio estende uma de suas mãos, confirmando a entrega de sua vida a Jesus Cristo. Te abençoo, precioso, precioso, precioso. Vamos aplaudi-los, bem-vindos à família de Deus. Aleluia. Raulison, genro de Sélvio, não perde tempo e lança mais um convite decisivo. Queria convidar você a participar do acampamento do Impacto Vida. Você não gostaria? Será bom para você? Bem, claro. Por que não? Que bom. Isso é novidade para mim. Isso. Gente, tô gostando muito de estar aqui. Sempre estratégias funcionam, mas com o neto, né? Que resiste ao pedido de um netinho. E aí você foi, né? E qual foi a importância daquele momento de vocês irem para o culto, principalmente para vocês, Sérgio? Como que foi poder ir estar lá? Olha, pastor, esse momento para mim foi uma coisa assim tremenda, sabe? Eu nunca tinha assim, passado e sentido uma coisa assim tão forte. Eu fui mais para agradar o neto, agradar minha filha, agradar meu genro, que insistiram para mim e tudo. E eu fui. E cheguei lá, eu fui tocado do princípio ao fim, sabe? No momento da louvor. E eu nunca tinha sentido aquilo. Eu estava num lugar que eu não gostaria de estar. Né? E ali, mas era o melhor lugar para Mas era o melhor lugar para me estar. Então, eu senti que eu fui levado por Deus ali. Glória a Deus. Hoje eu vejo isso, porque depois daquilo, qualquer coisa que a senhora me chamasse para a igreja, eu iria. É verdade. Né? Então, a gente namorava em Juiz de Fora, aí nós fomos chamados para o Impacto e eu aceitei porque eu aceitaria qualquer coisa que me chamasse e que estivesse ligada àquilo. Porque depois de tanta procura, tanta busca, eu tinha certeza de que ali eu encontraria Deus. Então a igreja foi... Desculpa, eu fico... Mas é lindo, tem que emocionar mesmo. E você ele falou aqui nos bastidores, né, que foi muito mais, ele não ficou parado daquele jeito, né, porque ele ficou muito emocionado. Verdade.
Como é que foi? E como fico toda vez que eu falo, sabe? Eu não tenho jeito assim de eu esconder isso. E até hoje eu fico, porque isso ficou uma coisa assim, duradoura. Mas, assim, aí então aquilo foi uma bênção na minha vida, eu que achava que a Bíblia era uma coisa retrógrada. Então, eu tenho até vergonha de falar isso hoje, mas era assim que eu achava. Então, aí, a partir daí, no dia eu ganhei uma Bíblia de presente que meu genro me deu, e essa Bíblia está comigo até hoje. Então, nunca mais eu parei de ler, sabe? Então, eu pude enxergar ali que tudo que eu havia encontrado nos outros caminhos estava ali, só que escrito há 3.000 anos. Eu pude perceber que tudo que os outros caminhos pregavam, eles tinham tirado dali. Exatamente. Então é como se alguém tivesse buscado uma água na fonte para mim, misturado com alguma coisa e me trazido para mim beber. E eu tinha a fonte ali agora para me beber. Então, mas o impacto foi uma coisa assim... E eles não perderam tempo, não, né? Foi em cima. Vão para a igreja, vão para o impacto, vão para tudo. Foi tudo. E eu vi, sabe, assim... Aí você já não foi por constrangimento, não, foi porque quis, não, né? Eu já fui querendo mesmo. E o impacto foi outro momento, assim, fantástico, porque primeiro que nós fomos cuidados do princípio ao fim. O termo certo é esse. Nós fomos recepcionados, nós fomos cuidados. E aconteceu uma coisa interessante, porque no dia que nós fomos, choveu demais, sabe? E aí, assim, a gente queria ir, mas tinha um pé lá, meio cá, e a Isabel com um sapatinho novo dela, e o ônibus não podia parar na porta do local, sabe? E nós tivemos que ir no barro, e tinha uma poça d'água imensa, e aí a Isabel já estava até querendo voltar. Mas daqui a pouco os telespectadores nem vão querer ir, gente, já está tudo arrumado, viu? Mas aí, quando nós chegamos na porta, tinha um irmão que me deu a mão e atravessou uma tábua que estava assim, e nós entramos. E foi obra de Deus também, sabe? Porque a gente precisava superar aquilo para chegar lá. Então, o impacto foi altamente esclarecedor e libertador na minha vida. Glória a Deus. Porque, apesar de eu ter passado por tudo, eu fazia retiros, irmã, de uma semana, todo ano e tudo. Então, eu achava que eu estava muito bem, sabe? Então, o impacto foi uma coisa que como se eu fosse uma espiga de milho, e você pensava assim, isso aqui é o milho. Não, o milho está lá dentro. O impacto foi aquela mão que tirou aquelas cascas e virou para mim e falou assim, ó, o milho está aí dentro. Né? Então, o impacto foi uma coisa assim fantástica na minha vida, sabe? Ele veio e saciou sua sede. Não só saciou, mas como fixou tudo que eu tinha sentido no primeiro dia. Ai, que lindo. Foi realmente muito lindo o impacto. E para você, Isabel, como é que foi também a experiência lá do impacto? Você também foi em tudo, né? Eu vim com ele em tudo. A gente morava em Juiz de Fora ainda. Também foi muito, como ele está falando. Eu, assim, um pouco diferente, porque eu já conhecia a igreja da Lagoinha. Eu já tinha... Os momentos mais difíceis que a minha família passou, eu vim aqui na Lagoinha. E, às vezes, conversava com o pastor, conversava com o outro... Mas tinha aquela resistência de... se entregar. De converter e tudo. Mas eu já conhecia. Agora, o impacto, como ele falou, a gente foi totalmente cuidado. Totalmente. E foram, assim, dias que a gente... Como todo mundo que vai sente isso. Foram dias que a gente realmente se enxerga. Se enxerga a essência e todos os defeitos, né? Verdade. E vocês, apesar de estarem morando... lá em Juiz de Fora, tem aquele desejo de batizar, de preparar para o batismo. Tudo. Vamos ver aqui as imagens de como que foi essa distância, ao mesmo tempo esse preparo, como que eles fizeram. Mesmo morando em Juiz de Fora, a mais de 250 quilômetros de distância da capital, Sélvio vinha todos os finais de semana para Belo Horizonte, para participar das aulas de preparação para o batismo. Nem a distância ou nenhum outro empecilho seria capaz de impedi-lo de encontrar o que buscou a vida toda sem encontrar: Deus. A cada aula, Sélvio aprendia um pouco mais a respeito da palavra de Deus e nunca mais deixou de meditar nela.
dia e noite. Puxa, eu tô admirada. Eu estava aqui conversando com o Céu, perguntando, gente, mas você vinha toda semana? Ele falou, vinha, todo fim de semana. Eu vinha assim, eu fiquei tão envolvido, né? Tão apaixonado, que eu vinha para fazer os primeiros passos. De manhã. E aí aconteceu o seguinte, que eu queria me batizar logo. Então eu pedi ao pastor que acelerasse o nosso processo. Aí ele arranjou um outro pastor, o pastor Moacir, que me dava aula na sexta. Eu vinha também na sexta, ficava no sábado, domingo e ia embora, depois do culto, né? Depois dos primeiros passos. Então, isso foi até eu chegar no batismo, né? Que maravilha. Mas aí o meu genro mesmo, com o pastor Serginho, que na época eles conheciam muito e eu não conhecia. Então me sugeriu que eu fizesse o Batalha Espiritual. Mais uma vinda. Aí mais uma vinda na quarta-feira. E eu ficava assim, sabe? Ia, vinha, e eu não sentia cansaço, não sentia nada, sabe? Só sentia amor de Deus me trazendo, me trazendo, sabe? E eu, assim, ficava cada vez mais apaixonado por Jesus. E hoje, e pelo como que caminho. vocês estão vivendo? Vocês estão em Juiz de Fora, estão aqui? Não, aí aconteceu o seguinte, pastora. Aí nós entendemos que Deus nos queria aqui. Eu nunca tinha conversado com Deus, eu nunca entendia que Deus, eu via Deus como uma coisa lá longe, muito longe. Mas a igreja mostrou que Deus está aqui, está dentro de mim, que eu tenho que conversar com Ele. Então eu passei a conversar e tive essa visão que eu tinha que ir embora para cá. Então a Isabel estava lá, estava bem empregada e tudo. Então a gente resolveu vir. Eu vim primeiro e depois ela veio. Então aí nós passamos a obedecer o que Deus tinha para nós. Começaram a entender como ouvir Deus, entender as inclinações. Aí eu fiz o Batalha Espiritual. E mais recentemente eu fiz o Casado para Sempre, sabe? Tudo que ofereceu foi fazendo. Tudo. E a Isabel vindo em tudo também. Também. E assim, a gente ainda espera fazer mais, né? E o CFC, estão fazendo também o Centro de Formação Cristã? Ainda não, mas vamos fazer. Centro de Formação Cristã. E a Célula, encontraram um grupo? Encontramos um grupo. Hoje nós estamos fazendo, porque a gente está como namorado, casado para sempre. Para trabalhar no Casado para Sempre. Então nós frequentamos a célula do Casado para Sempre. Mas antes frequentamos a célula do pastor Antônio, da Minaslândia, da pastora Glória, isso. Frequentamos muito tempo ali, foi bênção demais na nossa vida, porque ali a gente pôde descobrir que Deus queria que a gente procurasse os irmãos. Porque Ele só tinha como se manifestar se a gente procurasse os irmãos. E só congregando que a gente teria essa condição. Então, célula foi uma coisa assim também fantástica, sabe? Você vê o cuidado dessa igreja. Eu digo assim que a igreja da Lagoinha transformou a minha vida, porque eu, nessa época que eu estava, pastora, ainda indo lá e voltando, como eu passava lá um tempo trabalhando, eu comecei a procurar outras igrejas. E via tudo bem o trabalho das igrejas, evangélicas mesmo, tudo, mas a igreja da Lagoinha, o cuidado da igreja, apesar do tamanho que ela tem, o cuidado dessa igreja é uma coisa fantástica. Porque qualquer ser humano se encontra nessa igreja. Só não encontra se não quiser, né? Só. É verdade. Mas mesmo que não quiser, porque eu não queria. Aí foi encontrado. Que foi encontrado. Então, é benção. E vocês hoje, então, moram aqui em Belo Horizonte? Hoje nós moramos aqui em Belo Horizonte. Então, suas filhas estão super felizes, a família está próxima. A gente encontra quase todo domingo, quer dizer, na igreja, né? Que a gente encontra todo dia, conversa todo dia. E passamos a trabalhar juntos, porque ele, meu genro, é uma pessoa muito assim, muito voltada para Deus, sabe? Faz tudo debaixo de Deus. Então, aí nós descobrimos que a gente precisava fazer também o curso para ver a visão de Deus sobre finanças, e foi outra coisa tremenda na minha vida, porque na Bíblia existe 2.350 versículos que falam sobre finanças. Eu não sabia desse cuidado de Deus. Pois é. E hoje, então, assim, já que vocês fizeram tantos cursos, conhecem tantas pessoas,
Que conselho vocês gostariam de dar aos nossos telespectadores que também estão buscando a Deus? Gostaria que vocês falassem, principalmente você, Isabel, você também, Isabel, o que fazer quando se está buscando tanto a Deus? Não necessariamente tem que ir para a igreja da Lagoinha, mas a Lagoinha foi um instrumento. Mas, além disso, né? Que conselho você dá para o nosso telespectador? Eu digo assim, eu diria para o nosso telespectador o seguinte, Deus, assim, tudo que Deus quer é poder nos trabalhar, né? E nós temos que deixar Deus nos trabalhar. Então, a Bíblia é a palavra de Deus, como o nosso pastor Márcio fala. A Bíblia é a palavra de Deus. Então, se a pessoa às vezes não pode vir na igreja, não pode vir na Lagoinha, está longe, não importa. Mas a palavra de Deus está na Bíblia. Isso. Então ele vai ler a Bíblia, ele vai ter que ler assim, 10.000 vezes a Bíblia. Todo ano lê a Bíblia uma vez, 2 vezes. Depois que eu comecei, nunca mais parei. E cada vez que eu volto num lugar que eu já li, eu descubro uma coisa nova. Amém. Então a Bíblia é a palavra de Deus, eu digo assim, busque Deus incessantemente através da Bíblia. Amém. Se for aqui em Belo Horizonte, eu recomendo a Lagoinha porque, não é? Foi onde foi onde tudo aconteceu, né? Comigo, e eu vejo acontecer tudo com todo mundo. Então, se for aqui, vá à Lagoinha, que a Lagoinha com certeza terá assim cuidado, assim, todo cuidado que você precisa. Mas se não puder, que seja dentro da palavra de Deus, que é a Bíblia. Isso é verdade. Amém, Isabel? Você também quer falar algo? Concordo. Não, concordo com ele. E assim, não é nem conselho, né? É mais o que eu sinto, né? Que eu vou falar. A partir do momento que a gente sente a verdadeira comunhão com Deus, através de Jesus, a gente é realmente feliz. Amém. Verdade. Bem, você aí ouviu os conselhos. Busque na palavra de Deus. A sua busca se encontra na palavra de Deus. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.